Você fez a motivação, disse do que se tratava. Então, alguma dúvida antes da gente começar? Não, né? Queremos então tocar. Bom dia, pessoal. Eu sou a Paula, lá do Departamento de Licitações. Acho que alguns de vocês já conversaram comigo por telefone. Enfim, a gente trabalha no planejamento e controle das contratações. Esse ano fomos surpreendidos por uma instrução nova do Ministério do Planejamento. A norma é nova, a história do planejamento não, né? Então, nós tivemos aí em março a publicação da Instrução Normativa 1 do Ministério do Planejamento, obrigando os órgãos a utilizarem a partir de 2020 o EGC, que é um módulo do SEASC, para a gente registrar o nosso plano anual de contratações. Só para deixa eu achar Só para contextualizar de onde vem, o TCU começou em 2013 e em 2015 teve uma FOC, que é uma fiscalização de orientação centralizada. São procedimentos do TCU quando ele não analisa as ações do gestor. Não vai dizer, você, gestor, errou nessa decisão. Ele analisa a forma como nós fazemos, o sistema que leva os gestores a tomarem essas decisões. E nessa FOC de 2015, que foi sobre governança e gestão das aquisições, o TCU produziu um acordo, 2622, para o Ministério do Planejamento, dizendo, você não planeja direito, você não estabelece um plano anual de contratações, você não fundamenta suas decisões. E apontou uma série de coisas que o Ministério do Planejamento precisaria melhorar no procedimento de aquisições. A partir desse acordo, o Ministério do Planejamento começou a regulamentar, começou a produzir documentos. Então, nós tivemos lá, em 2016, uma instrução normativa conjunta do Ministério do Planejamento com a CGU, falando da análise e gestão de riscos. Da obrigação dessa instrução normativa surgiu o nosso escritório de governança, aqui, que está vinculado ao PROPLAN. Depois, no ano passado, nós tivemos a instrução normativa 5 do Ministério do Planejamento, que foi a que mudou o procedimento de contratação de serviços. Acho que quem já precisou contratar serviço viu que agora o procedimento ficou muito mais detalhado, muito mais demorado. E agora, no início do ano, nós tivemos a instrução normativa 1 de 2018, falando do Plano Anual de Contratações. A gente acredita que, dentre os objetivos do Ministério do Planejamento, claro, além de atender às determinações do TCU, mas é organizar compras conjuntas, que é um movimento que existe há bastante tempo e que a gente nunca botou muita fé, que a gente nunca viu funcionar direito, que é identificar necessidades semelhantes de diferentes órgãos e fazer com que esses órgãos façam uma licitação só. Por exemplo, material de laboratório, que nós usemos os mesmos que a UTF ou que o Instituto Federal, por que não fazer uma licitação só? Para ganhar em escala, para movimentar o mercado local, enfim. Isso está nos entremeios dessa normatização. E também a questão da distribuição do orçamento. Vocês vão ver que a gente sempre vai fazer esse planejamento com 2 anos de antecedência, né? Então, a gente vai pensar aqui em 2018, vai registrar em 2019 o que a gente vai executar em 2020. Então, é claro que o Ministério do Planejamento também quer mexer na distribuição do orçamento, fazer isso de maneira mais fidedigna, sei lá. Eu trouxe aqui um trechinho da Arte da Guerra, que fala, assim, desde muito antigamente, que a gente precisa conhecer onde a gente está, que a gente precisa estimar quantidades, que a gente precisa se planejar, né? Quando a gente faz, eu sou administradora de formação e Fundamento 1, capítulo 1, página 1, planejamento, não tem como fugir disso. E a gente vê que a administração pública vinha sendo muito amadora no planejamento, né? Então a gente precisa profissionalizar a gestão mesmo. A gente sabe que a universidade tem um contexto muito heterogêneo e a gente vai falar desse planejamento com tanta antecedência para aquelas coisas que a gente consegue ter um contexto estável, previsível, aquela compra que eu faço sempre para o meu departamento, aquele material que eu não consigo viver sem, ou às vezes pensar numa renovação de parque de equipamentos, sei lá, a cada 2, 3, 5 anos. Essas coisas vão ficar mais fáceis da gente visualizar no PGC. Então, é importante que a gente enxergue também o lado positivo. Vai dar um trabalhão? Vai. A gente vai ter que aprender a viver diferente? Vai. Mas a gente precisa enxergar também que a gente vai ter essa visão macro das nossas unidades e vai nos ajudar a enxergar coisas a longo prazo. Então é importante que a gente, nesse primeiro momento, consiga sistematizar comportamento. Ensinar as pessoas que não planejou, desculpa, não vai dar para comprar.
né? E talvez isso a gente só sinta lá quando a gente estiver em 2020 e descobrir que algumas coisas acabaram ficando de fora do planejamento. Mas enfim, acho que esse primeiro ano é um ano de aprendizado. A gente já teve bastante gente perguntando, vai ter limite, a gente não vai conseguir licitar. A gente não sabe ainda se vai ter algum vínculo com o Brasnet, mas a princípio a gente está entendendo que tudo vai ter que ser registrado. Mesmo que não esteja planejado, o sistema tem prazos para a gente fazer inclusões extemporâneas, então mesmo o não planejado vai ter que aparecer lá antes de ser executado. Então agora, falando especificamente sobre a instrução normativa número 1, ela dispõe sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, que é um módulo do SIASE. O SIASE é o Sistema de Administração do Ministério do Planejamento e tem vários módulos. O Comprasnet, que eu acho que é o mais conhecido, a gente tem a gestão de atas, a gente tem, e agora tem o PGC lá para fazer o planejamento, tudo registrado no SIASE. Então não é para nós, é para toda a administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. É específico para serviço? Não, para tudo. Serviço, equipamento, Material, consumo, material permanente, tudo. Obras, serviços de engenharia e os serviços de tempo indeterminado, que eles chamam, que é fornecimento de água, energia elétrica, correio, enfim, imprensa nacional, tudo isso. Então, ele vai ser um módulo do SIASE que vai atender a necessidade de registrar o plano anual de contratações. Então, a inclusão de um item, isso é textuado à norma. A inclusão de um item no plano anual de contratações pressupõe prévia elaboração de estudos preliminares e o gerenciamento de riscos da contratação. Nossa, mas para comprar algodão precisa? Precisa. Depois a gente vai mostrar para vocês como é que vai fazer isso. Para sistematizar internamente, a gente emitiu um memorando circular lá do DEIC para tentar facilitar, não trazer a norma toda e dizer, leia a norma, preencha o anexo 1 e pronto. Então a gente criou a nossa sistematização, que é a nossa responsabilidade lá do Departamento de Licitações fazer o registro no PGC. Então a gente está organizando o nosso planejamento de contratações em 3 fases. O planejamento interno pelas unidades que vocês vão fazer aqui, no âmbito dos seus departamentos, coordenações, enfim, no âmbito dos setores. A formalização desse plano lá por nós, na Gerência de Planejamento e Controle, e depois o encaminhamento das demandas conforme o manual de compras. Quer dizer, a gente não vai botar fogo no manual de compras. O que está lá de procedimento para licitação vai continuar valendo. O que a gente vai revogar é o anexo 2, que era aquele do formulário de inclusão de item em registro de preço, e aquele cronograma, não sei se alguns de vocês já usaram, mas o cronograma de encaminhamento de demandas. Até 5 de março tem que mandar item de áudio e vídeo, até 5 de julho, vidraria de laboratório. Esse cronograma é que vai ser revogado, porque a gente vai jogar tudo para o final do ano para cumprir o cronograma do PGC. Certo? Então, em linhas gerais, aqui em cima são os deadlines do sistema. Então, internamente, a gente não vai interferir no planejamento do setor, mas a gente quer que vocês fixem uma data para fazer o planejamento interno. Quando é que os setores vão ter que, quando é que os departamentos e coordenações vão ter que encaminhar isso para o setor? Parece que aqui seja tem uma comissão, né? Essa é a comissão? Não. Então, vocês têm uma... então, vocês vão ter uma comissão que faça esse trabalho, que reúna e coordene essas informações. E aí a gente precisa que o diretor do setor, no caso o professor Horácio, que é o coordenador de despesa de vocês, chancele esse planejamento. Diga, esse aqui é o planejamento anual do setor de tecnologia para 2020. E nos manda até o último dia letivo do ano. Chegando lá para nós, o sistema, o módulo do Comprasnet vai ficar aberto de 15 de janeiro a 15 de abril. E esse é o prazo que nós vamos ter, nós e 5 servidores, vamos ter para cadastrar o planejamento da universidade inteira. Olha que legal. Se vocês lerem a norma, ela vai dizer que a gente pode receber demandas até o dia 1º de abril. Só que nós, sabendo do tamanho da nossa estrutura, nós não podemos esperar até 1º de abril, porque senão a gente não vai dar conta de cadastrar tudo. Então a gente quer aproveitar para que nós tenhamos os 90 dias de sistema aberto para fazer o cadastro. Então a gente está pedindo que vocês nos mandem até o final do ano, porque depois tem férias também, é mais complicado encontrar o pessoal aqui. E aí, a partir de 15 de janeiro, a gente vai compilar as informações e vai fazer o registro até o dia 15 de abril. 15 de abril fecha o PGC,
E a gente tem mais 15 dias para aprovação do plano lá no sistema também pelo dirigente máximo do órgão. Nesse caso, o professor Ricardo vai delegar para o professor Marco Cavalieri, que é o proreitor de administração. É ele que vai fazer a consolidação, a aprovação do plano lá no CIASC. Isso é o plano seguinte. Para 2020. Isso. Quando eu falo aqui de 15 de janeiro, 15 de abril e 30 de abril de 2019, para o planejamento de 2020. Aqui só uma visão geral de como funciona. Então, internamente, as unidades vão fazer o seu planejamento, preencher uma planilha, os setores vão compilar e a gente vai receber uma planilha por ordenador de despesa. Então, a gente vai ter uma planilha da tecnologia, uma planilha da saúde, uma planilha das exatas, uma planilha de cada pró-reitoria, e nós vamos compilar, unificar e fazer o registro lá no plano anual de contratações, no módulo do CIASC. Respondendo a pergunta da professora Denise, o que precisa? Incluir todas as necessidades: material de consumo, material permanente, serviço continuado, não continuado, obra e serviço de engenharia. Essas unidades internas que compram coisas para nós, vocês não precisam se preocupar com essas demandas. Então, o que pede da sua infra? Tipo, eu tenho que prever quantas lâmpadas eu vou trocar no meu departamento. Não precisa. A sua infra vai fazer esse planejamento com base no histórico, com base no plano deles de substituição de lâmpadas, e a gente não precisa prever. Paulo, foi você que fez a apresentação dos diretores, não foi? Foi. Pois então, naquele dia não tinha sido retirado o material de consumo? O material de consumo é uma coisa assim... O que a gente conversou aqui no dia, e acho que foi o professor da biológica, você falou, mas é impossível eu prever qual reagente eu vou precisar no andamento de uma determinada pesquisa lá no segundo semestre de 2020. A gente entende que existe essa incerteza e essa imprevisibilidade no nosso planejamento. Mas, por exemplo, um material de consumo lá, sei lá, um multímetro permanente, mas alguma coisa, um insumo lá para solda, fio de solda no seu departamento. Você acaba tendo um histórico de que você vai comprar aquilo a cada 3, 4 meses, que você vai precisar de 1 ou 2 rolinhos, enfim. Isso é um material de consumo previsível. É que nem os laboratórios que usam álcool. A gente usa 1 litro de álcool por semana. Então são 4 litros por mês, 48 por ano. Isso é previsível. Se eu não sei quanto de um reagente muito específico eu vou precisar, tudo bem, isso a gente vai ter prazos de ajuste. O problema é se a gente deixar tudo para o ajuste. Né? Então a gente não vai conseguir, a gente vai ter os prazos para fazer alterações no PGC, mas acho que é importante a gente ter essa consciência também de que não dá para incluir tudo como ajuste. Né? A gente tem uma parcela previsível das nossas demandas. Ok, obrigado. Mais alguma? Eu tenho uma dúvida em relação, eu tenho uma demanda continuada de computadores lá, porque cada 2 anos tem que trocar os computadores. Eu tenho que fazer essa especificação dos computadores, ou vai ter alguém do CCE que vai fazer a especificação e a gente simplesmente, esse aqui serve para mim, esse não serve, porque senão vai ficar uma coisa muito... Cada um fazer a sua especificação, senão ficar doidos. Então, não vai ter alguém que vai organizar essas especificações para a gente escolher. Eu quero um para uso de secretaria, um para uso em laboratórios de informática, um para autoprocessamento, um para... Né? Não vai ter essa organização. Hoje, nesse primeiro momento, não. Talvez para os outros anos a gente consiga sistematizar isso. A gente estava nos orçamentários no ano passado, o pessoal, mas não dá para ter um sistema próprio. Talvez para os próximos anos a gente consiga pensar nisso. Agora, o problema é que a gente teve que implantar isso aqui de março para o final do ano, a gente não teve condições de estruturar muito isso. Mas assim, acho que quem participou daquele levantamento de demandas do CCE no ano passado, que gerou as caronas no final do ano, viu que vocês poderiam especificar o que vocês quisessem. O CCE acabou encontrando as caronas porque atenderia melhor a demanda de todo mundo. A gente está entendendo que vai ser mais ou menos nesse sentido. A gente vai recebendo as demandas, a gente vai passar para o CCE e eles vão dar só um ok com o PDTI, que é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, ou não. Né? E aí a gente está pedindo também, vocês vão ver depois na planilha, que não precisa ter um grau muito alto de especificação nesse momento do PGC. Porque você vai especificar, sei lá, que o seu computador tem que ter 2 monitores, um determinado processador e uma determinada capacidade de memória. Ponto. E a gente vai cadastrar isso lá no PGC como uma necessidade de item de TI.
Quando chegar lá em 2020, ou no segundo semestre de 2019, que nós formos providenciar a licitação de soluções de TI, aí sim vai ser o momento próprio de discutir, não, mas esse computador aqui com o i7 é diferente daquele outro i7 que um outro departamento solicitou. Então, nesse primeiro momento de PGC, a gente precisa ter uma visão macro da nossa necessidade. Então, eu vou comprar um computador com essa especificação? Vou comprar 500 computadores com essa especificação? Vou reservar R$20 mil para a compra desse tipo de equipamento. Certo? Então, aqui a gente não vai falar muito em detalhezinho, a gente precisa só identificar qual é o item. Almoxarifado central também compra suas próprias coisas e distribui, então demanda de papel higiênico, água de copinho, não precisa se preocupar que o almoxarifado faz. A DAAST, que é a nossa unidade de serviços terceirizados, também vai planejar limpeza, portaria, vigilância, recepção e vigias. Isso. Então, outros serviços, eu acho que vocês não têm outros serviços terceirizados, né, com mão de obra alocada. Mas aí, por exemplo, a imprensa, que tem os operadores lá das máquinas gráficas, a imprensa vai ter que planejar aquele contrato. Então, quem tiver contrato continuado, contrato de manutenção, vai ter que estar planejado. E a PRA faz a inclusão dos itens de consumo indefinido. Água, energia, correio, que eu já falei, imprensa nacional, essas coisas que a gente não... que a PRA paga a conta. E aí a gente vai ter que incluir também as demandas realizadas por todos os meios. Aqui no PGC a gente não vai falar só de licitação. A gente fala também de dispensa e inexigibilidade, das IRBs, que são as adesões aos editais, das caronas, que são as adesões às atas, e dos processos de importação. Então, no PGC a gente vai sempre pensar em necessidade. E depois, lá no momento da contratação, aí cada um vai seguir o seu caminho. Esse é enviável por promoção, vai ser por inexigibilidade, esse é para pesquisa, vai ser por dispensa. Mas nesse momento eu tenho que falar de necessidade. E a minha necessidade tem que estar listada. Certo? Mas vai ser em equipamentos ou valores? Então, você tem porque, na verdade, os projetos vão ser aprovados. Eu não sei o que eu vou comprar em 2020. O meu próximo slide é o da planilha. Tá. E aí acho que fica mais claro. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui, gente. Não. Aqui na planilha não vai nem ter espaço para isso. Eles precisam editar a planilha. Ou tem esses objetivos. Já está. Aqui tem. Todos falar. Mas não vai ser possível. Exatamente. A pergunta foi o que todo mundo falou. Então vamos para ele para mais. Não vai ser assim, não pode. Tem que ser depois. Pois é, porque depois vai ter um controle. Aí vai ver o que você pediu, o que realmente precisou. De um dobro do que você precisar, você pode ser penalizado. Mas tem ajustes. Vamos lá. A gente vai falar de previsão de demanda daqui a pouquinho. Mas essa aqui é a cara da nossa planilha. Deixa eu diminuir um pouquinho. Dá para enxergar. Ela tem 3 abas, é bem simples. E aí nessa primeira aba a gente vai preencher quem eu sou, o que eu faço e como é que eu estimei meus quantitativos. A gente deixou lá no PGC eu tenho que preencher uma por item, como é que eu estimei o quantitativo daquele item. Mas a gente está pressupondo que vocês não vão ter um método de estimativa de quantidade para cada item que for colocar na planilha. Então a gente deixou um campo genérico, estimei com base no histórico de consumo, estimei com base na projeção de um determinado projeto, enfim. Tem um campo aqui para vocês definirem como é que estimaram os quantitativos. Aí a gente vai para a segunda aba, onde a gente vai listar as nossas necessidades. Eu não sei, eu vou contar. Então aqui eu vou ter primeiro a minha identificação como responsável da solicitação, o nome e o e-mail. A gente atualizou a versão lá da planilha do site, então agora tem 2 colunas aqui, uma coluna para o nome e uma coluna para o e-mail, mas a informação é a mesma. Então eu vou dizer quem eu sou e a gente está pedindo o e-mail, porque lá no momento que a gente for finalizar a licitação, talvez a gente precise esclarecer algumas coisas e a gente precisa saber de onde veio essa demanda.
E aqui na segunda coluna eu vou classificar como material de consumo, ou permanente, ou todas aquelas opções que a gente viu lá, que a gente precisa incluir aqui. Material permanente, ou serviço, ou obra, enfim. O código SIDEC, que a gente chama, é o código dos itens lá no Comprasnet. O Comprasnet, o CIASG todo, funciona com base em códigos. Então, cada material tem aqui um link direto para os materiais e é uma pesquisa tipo Google. Vai precisar de um osciloscópio, escreve lá o osciloscópio e ele te retorna o código do osciloscópio, bota ali. Elementos de despesa, eu não sei se vocês definiram aqui, mas a gente está recomendando que deixe essa coluna para o orçamentário, ou se não, verifique lá no site do DCF como é que classifica isso, que são as contas contábeis em que são realizados os empenhos lá no final. Não sei se vocês já definiram. A ideia é disponibilizar a planilha com as principais naturezas de despesa e isso fica livre para acesso, né? E aí a gente pode dar uma conferida depois, porque a gente não vai ter como. E os itens se repetem, né? Porque material químico vai ser um único código, porque material de laboratório é um único código. Então, são poucos itens que vão gerar alguma dúvida. Eu acho que para a vida acadêmica não tem muitos códigos diferentes, né? Se a gente pensar como universidade, tem sim, mas acho que aqui para vocês vai ser mais mobiliário, código de laboratório e uns 4, 5 códigos de material de consumo. Aqui ele vai preencher sozinho, então se eu entrar com um elemento de despesa de, acho que é material químico, 3011, ele vai preencher ali. Então, existem dois códigos. Um é esse código SIDEC, tem Isso, o código SIDEC é por item. Tá. Entendi. E o outro é por natureza de despesa. Então, todo o material químico vai ser 3011. Tá. Vou descrever aqui, então, se eu estiver descrevendo, no caso, um sulfato de cobre, pronto, é suficiente escrever ali sulfato de cobre. Nesse momento, não vai precisar me dizer a pureza, o tamanho do frasco precisa assim. Não vai precisar me dizer a pureza, não vai precisar me dizer se ele tem que ter algum, sei lá, aspecto físico, essas coisas que a gente coloca na especificação, temperatura de reação, enfim. Não precisa, eu preciso ter o mínimo para caracterizar o produto e por que eu falei que precisa do tamanho do frasco para a gente poder relacionar isso com o valor. Que é diferente você comprar um frasquinho de 200 gramas e um pacote de 1 quilo, né? Então a gente precisa aqui ter um tamanho mínimo. Da mesma forma como se eu fosse escrever o computador, colocaria lá o tamanho da memória, o tamanho do processador e o tamanho do monitor, sei lá, o básico para a gente conseguir identificar. Quando eu for descrever cadeira, tem que ter rodinha, não tem que ser estofada, não tem, para a gente identificar, não precisa me dizer a espessura, a densidade da espuma, o tipo do revestimento, não. Nesse primeiro momento, uma visão bem genérica, de maneira que a gente consiga caracterizar o que é que vocês precisam. Aí, quanto eu quero, quanto custa? A gente não está pedindo a pesquisa da licitação, porque quem já trabalhou com licitação, com dispensa, sabe que precisa ter lá 3 orçamentos, com CNPJ do fornecedor, já variando em 30%. Não precisa ser isso. Aqui eu quero só uma referência de mercado. Pode ir lá no Buscapé e descobrir que o sulfato de cobre custa R$50, botar aqui? Pode. Não precisa me mandar a cotação, eu só preciso ter uma noção, é só um valor de referência mesmo para esse produto. O código por item é o SIDEC, né? Isso. E por natureza de despesa qual? É o elemento de despesa, acho que. Elemento de despesa. Elemento de despesa mesmo. Isso. Tá bom. Aí vai mudar ali o começo, caracterizando o material de consumo permanente. Mas aí vem a dúvida. Os chefes de departamento, ou seja, os departamentos, eles teriam condições de ter esses elementos de despesa, ou seja, esses códigos? Mas foi isso que a Bianca falou, que ela vai disponibilizar. Você vai disponibilizar o geral. Já existe na página da Proplan e é de acesso livre, mas aí a gente filtra e disponibiliza Aqui está mais usado. Os 10 que 98%. Isso, uns 10 milhões de despesa. Eu passado por esse ano. Copiei da nossa planilha de dispensa, se eu acho que tem caramba. É para estar certinho, se por acaso você vê que tem probleminha aqui. Você sabe algum dos 40? Você deve ter, né? 7, eu acho que é. É que
software antes ou era 4490-52 ou era 3390-30 ou 39. Agora eles criaram uma natureza específica que é o 3390-40 para coisas de TI. E aí foi essa a pergunta da Bianca, se já estava atualizando ou não. Quantidade, valor estimativo. Quando é que eu quero que esteja disponível? Se é um material que eu uso constantemente, vai ter que estar disponível desde o começo do ano. Se é um projeto de revitalização de um laboratório, quero que esteja disponível em julho, porque aí eu vou fazer a minha mudança e vai ter que estar disponível lá. Então aqui é só uma referência para a gente organizar o cronograma de contratação depois. Se você precisa de necessidade de capacitação, porque às vezes tem coisas tão específicas que a gente não sabe nem descrever, tipo, vamos comprar uma nave espacial, vamos comprar um equipamento muito complexo. Talvez fosse necessário que a gente tivesse alguma capacitação ou alguma orientação de outra unidade para conseguir, ou para descrever o meu item, ou depois para fiscalizar. Então aqui tem um campo para especificar isso. Se não precisar de capacitação para nada, tem o campo do não ali, tá ótimo. Se é uma contratação vinculada ou dependente. E dependente do quê? Por exemplo, vou comprar coisas que a gente nem faz aqui. Se comprar móveis para prédio que não existe. Então, é sempre legal dizer isso. Eu vou precisar comprar a cadeira para colocar aonde? No prédio. O prédio está construído? Não, ainda não. Então, você só vai precisar da cadeira quando você efetivamente tiver o prédio. Então, essas contratações. Vou comprar insumo para um equipamento que eu não comprei ainda. Vou comprar combustível para um carro que eu não tenho ainda. Né? Então, é essa dependência entre contratações que a gente precisa que esteja relacionada aqui. Tem outra pergunta. Veja só, nós temos diversas fontes de recursos. Né? Então, se a gente pegar a fonte 250, ou seja, a fonte 850, aquilo são recursos que os chefes do departamento, por si só, são os ordenadores naturais daquela fonte de despesa. Mas eles, ao longo de um ano, muitas vezes eles não sabem exatamente, mas eles têm, e ainda hoje tem aquela dúvida, né? Que tudo que se você gerou num ano, se você vai poder passar para o ano seguinte ou não. Pois muito bem. Neste caso, para a despesa nesta fonte, é necessário que seja feita uma previsão. Vou dar um exemplo concreto. O Departamento de Transportes, ele está passando por um processo de reforma, e ele conta com esse dinheiro. Essa reforma do Departamento de Transporte, mesmo que ela comece neste ano, ela vai chegar com certeza a 2019, 2020. Eles vão precisar manter esta, como é que se diz? Precisar manter o processo de reforma, consequentemente eles vão ter que prever isso. Essa é a primeira pergunta. Como é que a gente faz com a previsão da fonte 250? Pergunta número 1. Depois tem as fontes eventuais, né? Por exemplo, também, no exemplo, que todos possam acompanhar, uma verba do vestibular que entre, por exemplo, cada setor é livre para fazer o que quer. O setor de tecnologia, eu dirigindo nos últimos anos, a gente tem aplicado parte desta verba para serviços de reprografia e auxílio às atividades estudantis. Pergunto, nós temos que prever isso também? Ou seja, quando a fonte não é aquela que é o 2/10 do setor, como é que a gente faz a previsão? O fundo da minha pergunta, no fundo, é essa. Acho que a primeira resposta para as duas perguntas é a mesma. A gente vai descrever necessidade. Então, nesse momento, a gente vai estar planejando aqui sem saber do orçamento para 2020. Né? Então, nesse momento, a gente vai descrever necessidade. Sobre a obra do transporte, como é que é feito esse pagamento? Na medida em que eles vão fazendo pagamentos e executando pedacinhos? Nós vamos fazer um registro, fazer um registro de empenho no departamento de engenharia, consequentemente eles vão entregar pronto, todos os termos de referência e tudo mais. E aí passa para a Suinfa poder conferir e para a Prata poder fazer o processo licitatório e abrir, então, aquela referência daquela obra. Mas, bom, é uma obra que eu acredito, pelo tamanho e porte, uma obra que vai durar 1 ano, 2 anos, e eu me preocupo a utilização da fonte, a especificação, enfim. Porque outras obras, o Sofia chegou, outras obras poderão ocorrer, né, ao longo do caminho, e utilizando a fonte 250. Falando especificamente sobre essa licitação da obra de reforma, digamos que ela seja concluída a licitação em 2019,
O que vai entrar lá no pagamento, quem faz o pagamento dessas obras é a SUINFRA mesmo, né? Então vai entrar no planejamento da SUINFRA, os desembolsos desta obra. Se vocês fossem fazer uma contratação picadinha para, sei lá, trocar uma vidraça, que também não é o caso, eu entendo, aí vocês teriam que prever ali. E essas despesas que ultrapassam o exercício financeiro vão ser registradas anualmente, a parcela correspondente a cada ano do PGC. Porque isso já vai ser um processo automático, então, né? Executou esse ano, passar para o ano seguinte, já vai poder força. Isso, é que obra, bom, tem contrato também, né? A gente está pressupondo, isso está escrito lá na nossa instrução normativa, que os serviços e os contratos que prevêem renovação, a gente vai entender que a gente sempre vai ter interesse na renovação, né? Então, digamos que essa obra aí mesmo, você tem lá o seu contrato, a previsão é que ela seja concluída em 3 anos. Seria um contrato renovável por 3 anos. Aí, digamos que para a obra não é um bom exemplo, mas digamos que você desistisse dessa execução no meio do caminho e fosse licitar novamente. Aí você precisaria entrar com um novo item lá na sua contratação. Para a obra não foi um bom exemplo, mas se fosse um serviço, você resolvesse mudar a forma de execução, aí teria Sim, que pode penalizar uma empresa, por exemplo, por não entrega de material, então, coisas assim. Especificamente para a obra vai ter uma exceção, para a obra não, para esses serviços de execução continuada vai ter uma exceção lá no PGC quando acontece a decisão prematura do contrato. Aí a gente já chega lá. Professor, em relação ao recurso, ele não está sendo tratado nesse momento. Não é? Você vai dizer que você precisa da obra. Se em 2020 você tiver dinheiro, você executa. Senão não precisa executar. Por isso que aqui tem que ficar bem claro que aqui a gente vai descrever necessidade. Tá. E aí depois a gente vai falar de onde vem o dinheiro, de como que a gente projeta essa necessidade, porque a gente também não vai imaginar. Ambiental, então que descreva o seu prédio inteiro, né? Se vai ser realizado, ou a mecânica do seu Estou conversando. descreva inteiro. E nós Eu também. não sei como é que é o procedimento de solicitação de obra. Já Necessidade é do mundo. Justificativa por item, para quem eu preciso. E aqui a prioridade. Se eu tenho urgência, se a minha unidade não funciona sem esse item, se ele é crítico, se eu preciso ter sempre disponível para aqueles materiais de consumo frequentes, se eu preciso comprar isso até o fim do ano, ou se eu não sei se eu vou ter dinheiro, que é o clássico FDA. Né? A gente vai prever lá que a gente precisa de equipamentos assim, mas a gente não sabe se o projeto vai ser contemplado ou não. Então ele tem que estar aqui previsto e eu vou informar que eu não sei se eu vou ter dinheiro para comprar. Feito isso, aqui nesta planilha por item, a gente vai, lá quando a gente preencheu a natureza da despesa, aqui. Cada linha que tiver um elemento de despesa diferente nessa planilha vai virar uma linha nova na aba de riscos. Quer dizer, o PGC me obriga a fazer uma análise de riscos para cada item. Mas como a gente entende que não vai mudar muito o risco de eu ter ou não ter um determinado reagente no meu laboratório, ou de eu ter ou não ter um determinado item de mobiliário na minha unidade, a gente vai tratar isso por natureza de despesa, para não precisar fazer análise de risco para cada item, certo? Então a gente está tentando simplificar aqui na medida que nos é permitido. Então, para cada conta contábil, para cada elemento de despesa que eu identifiquei na aba anterior, eu vou criar uma linha aqui. E pode ser que eu tenha mais de um risco para cada tipo de material? Pode. Eu vou precisar abrir 4 linhas para material químico. Não tem problema, pode abrir. Mas não precisa abrir 4 linhas para cada reagente que você vai comprar, certo? Então, a gente vai colocar aqui o título da minha conta, o evento de risco, o que é que pode acontecer e que pode fazer com que a minha contratação não atinja seus objetivos. É um risco, né? É um risco, mas assim, tem outros riscos que a gente acaba identificando. De eu não fazer a descrição correta na licitação, da licitação não dar certo, do fornecedor não cumprir contrato, enfim, aí cada um vai poder identificar isso de acordo com a sua necessidade. Acho que não tem como a gente estabelecer um padrão aqui para riscos diferentes. Desculpe, são coisas meio gerais, assim, que cabe para qualquer coisa. A gente estava conversando no CET semana passada e aqui acaba sendo mesmo um exercício de imaginação, né? Não tem
texto padrão, não tem um risco padrão para cada contratação. Se você enxergar que para a sua necessidade o risco é mais ou menos o mesmo, repete tranquilamente. A gente não vai interferir e dizer, não, a sua análise de risco não está adequada para esse item. Quanto a isso, não se preocupe, a gente só precisa que ela esteja ali. Vai escolher a fase que pode acontecer esse evento de risco e a fase de planejamento da contratação, de seleção de fornecedor e de execução. Se não vier preenchida a fase de seleção de fornecedor, que é a nossa parte da licitação, não tem problema, a gente não vai devolver o processo por isso. Mas aí, fase de planejamento de execução, a gente não tem como saber por vocês. A probabilidade de ocorrer, se ela é alta, média ou baixa. E vou selecionar aqui uma probabilidade média e o impacto se ocorrer, também se é alto, médio ou baixo. E aí ele vai calcular automaticamente o nível de risco, que é basicamente combinar as duas alternativas. A formulazinha foi calculada por vocês? A planilha já está programadinha para dar essa resposta. Ele vai chamar o risco de baixo, médio, alto e extremo. Quando você colocar alto nos dois, ele vai dar risco extremo. Mas basicamente, e o pessoal do CET me perguntou isso, eu não soube responder, se o Ministério do Planejamento ia usar essa informação para alguma coisa. E nós não sabemos. A gente tem, o nosso pró-reitor vai estar participando do formulário de semana que vem, não, daqui 15 dias, dia 23, e a Andrea Ache, que é a pessoa da normatização lá no Ministério do Planejamento, vai estar lá. E essa é uma das questões que a gente anotou para ele apresentar para ela. Nós, na engenharia, para esse cálculo aí, nós temos padrões específicos, né, para cálculo do nível de risco. Ele não é um cálculo assim tão simples, a engenharia de produção é extremamente especialista. Aqui a gente está simplesmente combinando as duas respostas. Se for baixo, baixo, dá baixo. Se for baixo, médio, é uma combinação simples. Tudo bem. Tá? Se precisar de algo mais específico... Não, mas a gente está entendendo que nesse primeiro momento, essa parte da análise de risco, para mim, é basicamente para atender a exigência do sistema e preencher os formulários que estão lá. Tá. Então, claro, eu acho que é importante para vocês aqui no momento de decidir se eu tinha 2 itens e só recebi recurso para um, isso aqui é uma informação importante lá no momento de decidir o que é que vai comprar. Né? Mas que para nós, nesse primeiro momento, não, para